Na Bonita, Renata se despede de todos quando Augusto chega com Aníbal para levá-los ao aeroporto, mas Lázaro se adianta e afirma que fará isso. Renata concorda com Lázaro e cumprimenta Aníbal. Cínico, Augusto abraça Aníbal e afirma que com uma ligação daria a volta ao mundo para estar ao lado de Renata. Todos o encaram com desprezo. A sós, Regina solicita a Carlos que a mantenha informada, especialmente sobre Jerônimo. Ele garante que sim e pede o mesmo. Na capital, Antônio entrega a certidão de Roberta a Isidro, que informa que enviará para análise das digitais. Antônio se mostra contente por cumprir a promessa feita a Regina. Isidro planeja reunir todos que participaram da busca para estarem presentes no momento da revelação. Antônio torce que esse dia chegue logo. Constança e Honório visitam os pais da pequena Sandra. Constança expressa seu pesar por ter causado tanto sofrimento à família. A mãe da menina desabafa, dizendo que sofreu muito sem notícias da filha, mas reconhece que Constança e Honório jamais lhe fizeram mal. Honório afirma que se Constança soubesse que a menina havia sido roubada, teria entregue imediatamente. Constança compartilha a história de sua cunhada, que teve a filha levada há 24 anos e só agora conseguiu reencontrá-la. O casal se emociona tanto pela felicidade de Regina quanto pela própria por terem finalmente encontrado a filha. Constança admite que compreende agora que o amor que sente como mãe será na verdade o amor de uma avó. Honório conta que Constança comprou vários itens para o bebê e oferecem tudo ao casal. Constança insiste para que aceitem, pois em sua casa nada disso teria utilidade. O casal concorda com alegria. Enquanto isso, Inês e outras mulheres do centro acompanham a retirada dos lacres. Inês anuncia que o local voltará a funcionar assim que Regina retornar e que em breve será inaugurada a Fundação A Que Ninguém Se Rende, em homenagem ao filho e também a outro menino chamado Andrezinho, que enfrentou a mesma doença sempre com coragem e otimismo. Constança confessa a Honório que sente como se estivesse dando adeus à maternidade de forma definitiva. Isso lhe causa muita dor. Honório a consola, dizendo que ela será a avó mais amorosa e acolhedora que os filhos de Matias e Adriana poderiam ter. Constança reconhece que a vida também lhe deu Honório como recompensa e declara seu amor a ele. Honório retribui dizendo que ele também a ama. Enquanto isso, Aníbal insiste para que Alison coma algumas uvas, mas ela recusa. Ele alerta sobre a anorexia. Alison chora e admite que se sente perdida sem saber o que fazer. Aníbal sugere que busquem ajuda com Manuela, mas Alison não aceita, então ele propõe que procurem Karina ou Matilde. Ele afirma que se ela não reconhecer que está doente, não conseguirá ajudá-la e não poderá continuar ao seu lado. Diante disso, Alison concorda em conversar com Karina. Karina, por sua vez, comenta com Alzira que ouviu uma conversa entre Renata, Matias e Adriana, na qual diziam que Roberta seria capaz de mentir até mesmo sobre algo tão sério quanto o abuso de Ezequiel. Karina sugere que talvez Ezequiel tenha se envolvido com Roberta e tenha se enganado, assim como Alzira se enganou em relação a Álvaro. Ela ressalta que há uma grande diferença entre cometer um erro e se aproveitar de alguém. Alzira admite que com o passar dos dias, sua raiva e dor em relação a Ezequiel diminuíram. Após tantos anos de convivência, ela não consegue acreditar que ele tenha cometido tantas atrocidades que foram ditas. Reflete que se Ezequiel foi preso, talvez tenha sido por necessidade. Karina se anima ao ver Alzira mais aberta e Alzira reconhece que ninguém é perfeito. Ela acredita que Roberta não revelou toda a verdade e diz preferir guardar a imagem de um Ezequiel humano com falhas, mas também com qualidades, ao invés daquele homem idealizado que ela criou. No presídio, Álvaro se surpreende ao receber a visita do padre Severino. O padre explica que foi a pedido de Karina, preocupada após uma ligação em que sentiu Álvaro muito abatido. Ela não ficaria em paz sem ter certeza de que ele não faria nenhuma loucura como a de Ezequiel. Surpreso, Álvaro pergunta do que ele está falando. O padre revela que Ezequiel tirou a própria vida. Álvaro, intrigado, desconfia que essa morte seja conveniente demais para Augusto e o padre questiona o motivo da suspeita. Álvaro explica que com ele preso e Ezequiel morto, as principais testemunhas contra Augusto foram eliminadas, deixando o padre pensativo. Enquanto isso, Roberta está com Germano quando o contador informa que identificou um desfalque em uma fatura que aparece como quitada, mas não há registro de pagamento. Germano assume o erro e preenche um cheque com o valor correspondente, surpreendendo Roberta. Renata, Regina, Adriana e Matias já estão na capital.
Gonçalo informa a Renata sobre um incêndio no manicômio, dizendo que tudo indica que Branca foi a responsável pelo fogo, tentou fugir e depois tirou a própria vida. Renata pergunta sobre Josefina e Regina explica que sua mãe foi dada como desaparecida. Matias lembra que Josefina é uma fugitiva da justiça e Adriana acredita que os seguranças na casa estão ali por causa disso. Gonçalo reforça que é preciso proteger todos que de alguma forma tiveram ligação com Josefina e pede que todos tomem muito cuidado. Em seu apartamento, Marina se surpreende com a visita de Antônio, que diz estar ali porque o tio dela precisa encontrá-la. Marina responde que deixou a cidade justamente para não ser localizada. Antônio insiste afirmando que depois do que ela e Jerônimo fizeram, o padre está muito preocupado. Confusa, Marina diz não entender o que está acontecendo. Antônio revela que todos já sabem que ela e Jerônimo foram juntos para a capital. Marina nega, dizendo que não o vê desde que saiu da cidade. Ela jura que está sozinha e sugere que Antônio revire seu apartamento para comprovar, mas ele afirma que não é necessário. Augusto manda Aníbal embora de sua casa e oferece um pouco de dinheiro para que ele possa voltar para sua cidade, mas ele recusa e afirma que não quer nada de Augusto. Marina conta que viajou com Saul para evitar dúvidas por parte do tio e de Jerônimo para que acreditassem que iria recomeçar a vida ao lado dele. No entanto, o plano não era ficarem juntos e logo após a chegada, eles se separaram. Saul foi para a sua casa e ela para a sua. Antônio pergunta por que então Saul apareceu na Bonita no dia seguinte para afirmar que Jerônimo e Marina haviam viajado juntos e que ele havia abandonado Renata por ela e pelos filhos. Marina diz que não faz ideia do motivo da mentira. Antônio revela que Matias e Carlos confirmaram no aeroporto que o passageiro que viajou com Marina atendia pelo nome de Jerônimo Linhares. Intrigado, ele se pergunta onde está Jerônimo. Renata questiona Gonçalo se ele tem plena convicção de que Josefina escapou do hospital psiquiátrico e não figura entre os mortos ou feridos. Gonçalo confirma que não está entre eles. Matias conclui que ela provavelmente aproveitou a confusão provocada pelo incêndio para fugir. Ainda assim, Renata acredita que sua mãe não tentará procurá-los. Regina, por outro lado, adverte que vindo de Josefina qualquer atitude é possível. Renata destaca que agora ela está sem dinheiro, sem abrigo e sem recursos. Adriana levanta a hipótese de que Josefina possa estar contando com o auxílio de alguém. Gonçalo pergunta a Renata se Josefina não tentou entrar em contato. Ela responde que se isso acontecesse seria com Roberta primeiro e não com ela. Gonçalo assegura que caso isso tivesse ocorrido, Roberta já teria mencionado. Matias, desconfiado, questiona se o pai está mesmo falando sério, e Gonçalo afirma que sim, lembrando que depois do que Josefina fez em seu casamento com Regina, ninguém, nem mesmo Roberta, teria coragem de escondê-la. Apesar disso, Regina se recorda do que Paulina contou, que viu Roberta conversando com Josefina. Gonçalo lamenta que tudo isso esteja acontecendo justamente enquanto Renata atravessa um momento tão delicado, mas ela pede que ele não se preocupe, dizendo que o que não destrói fortalece. Gonçalo insiste para que ela se aproxime e, mesmo afirmando estar bem, Renata acaba se rendendo ao abraço do pai. Enquanto isso, Antônio informa Marina de que Jerônimo não apareceu no casamento. Marina jura pelos filhos que não sabe onde ele está e admite estar apreensiva com seu desaparecimento. Antônio observa que tudo indica que algo grave pode ter acontecido com ele. Roberta demonstra surpresa com a atitude de Germano. Ele diz estranhar que uma mulher como ela precise recorrer ao dinheiro da empresa e comenta que se estiver com dificuldades deve pedir diretamente a ele. Roberta pergunta se isso seria oferecido sem exigir nada em troca e Germano responde que tudo na vida funciona com trocas. Ele propõe agradá-la desde que também receba o mesmo em retorno. Roberta admite ter gostado de vê-lo defendendo-a diante do contador. Germano garante que pode fazer ainda mais. Ela pergunta se ele deixaria a esposa, mas Germano lembra que o combinado entre eles era manter Gema fora daquela relação. Ele então propõe um acordo, enquanto Roberta continuar o fazendo feliz, ele retribuirá com todos os agrados que ela quiser. Marina tenta entrar em contato com Saul, mas ele não atende. Ela avisa Antônio que não sabe onde ele vive, mas sabe que trabalha no hospital. Os dois decidem ir procurá-lo o quanto antes. Adriana e Matias se alegram ao encontrar Constança em liberdade. Adriana conta que ganhou o cachorrinho de presente junto com a aliança de noivado. Constança pergunta se Matias já não havia dado uma aliança antes.
Ele explica que preferiu fazer um novo pedido e revela que o casamento acontecerá em 3 meses. Constança se mostra animada com a ideia de se tornar avó em breve e Adriana diz que seu pai também mencionou o mesmo desejo. Honório comenta que uma coisa é ter um bebê por perto, outra é deixarem ele estragar um pouquinho. Adriana explica que como ainda não decidiram se terão filhos logo após o casamento, por enquanto vão se contentar com o cachorrinho e com o bebê que Renata está esperando. Constança se emociona ao saber que Renata está grávida, mas Matias observa que talvez não seja o melhor momento. Constança discorda, afirmando que um filho sempre chega na hora certa. Honório acrescenta que Renata enfrentará a maternidade sozinha. Surpresa, Constança pergunta o que aconteceu com Jerônimo. Roberta se sente privilegiada, pois enquanto estiver com Germano, acredita que poderá fazer tudo o que quiser. Logo depois, ela recebe uma ligação de Regina, que avisa que já chegou à capital e pergunta se Josefina tentou algum contato. Roberta mente dizendo que não e Regina diz estar apreensiva. Roberta responde que não há motivo para preocupação, pois seu pai também providenciou seguranças para protegê-la. Além disso, garante que não quer mais saber de Josefina. Regina pede que, caso saiba de algo, a informe, e Roberta, com sarcasmo, garante que Regina seria a primeira a quem contaria. Alisson desabafa com Karina sobre seu distúrbio alimentar e confessa que tem medo de que Aníbal deixe de gostar dela. Karina se oferece para acompanhá-la a um psicólogo da cidade e Alisson agradece emocionada. No hospital, Antônio liga para o padre Severino e revela que Marina não está com Jerônimo, confirmando que Saul mentiu. O padre se sente aliviado com a notícia. Aníbal procura Alisson para se despedir, dizendo que Augusto o expulsou da fazenda e que agora está sem rumo. Alisson pergunta se a decisão foi motivada pelas investigações que ele fazia, mas Aníbal explica que com a partida de Renata, ele passou a ser visto como um peso por Augusto. Ela quer saber o que ele pretende fazer e Aníbal responde que vai tentar se hospedar na casa de algum amigo na cidade enquanto procura um emprego. Alisson sugere que ele fale com Carlos para permanecer na Bonita e chorando diz que precisa dele por perto. Aníbal admite que também gostaria de ficar, mas não vê outra alternativa. Antônio comenta com Marina que nem o padre compreende o que realmente aconteceu. Marina acredita que deve haver alguma explicação que os ajude a entender os fatos e, sobretudo, a descobrir onde está Jerônimo. Uma enfermeira se aproxima para cumprimentar Marina, que pergunta por Saul. A profissional informa que ele não faz mais parte da equipe do hospital. Marina estranha, pois lembra que em sua última visita ele afirmou que ainda atendia ali. A enfermeira explica que talvez ele tenha dito isso porque dividia consultório com o Dr. Fernandes, mas no dia anterior, o próprio Fernandes disse que Saul havia pedido uma licença para viajar. Marina acha que ele viajou para vê-la, mas a enfermeira esclarece que ele saiu por tempo indefinido. Constança demonstra total apoio a Renata, que manifesta o desejo de colaborar com o Centro de Apoio de Regina. Ela diz que agora compreende muito mais as mulheres atendidas ali, pois está vivendo algo semelhante ao que elas passaram. Constança comenta que também gostaria de continuar ajudando, embora saiba que diante do que aconteceu, Regina talvez não queira mais contar com sua ajuda. Sensível, Regina reconhece que todos cometem erros e acredita que Constança não teve má intenção, por isso afirma que nada deixaria mais contente do que ter as duas atuando no centro. Constança revela que a mulher que abandonou a menina sequestrada declarou que Josefina está envolvida no caso. Renata lembra que sua mãe estava presa em um sanatório e por isso acha impossível. Constança insiste que foi de lá mesmo que Josefina manipulou tudo para prejudicá-las. Durante uma ligação, Roberta conta a Josefina que sua fuga causou grande preocupação. Josefina se sente satisfeita, pois seu objetivo é impedir que Regina tenha paz e deseja que ela tenha poucos dias tranquilos pela frente. Roberta alerta para não tomar nenhuma atitude contra Gonçalo. Josefina rebate, dizendo que ele a expulsou de casa, deixando-a sem teto e nem dinheiro. Roberta informa que não poderá visitá-la, pois está cercada por seguranças. Josefina afirma que quando quiserem se encontrar darão um jeito. Roberta ressalta que será mais difícil, já que Regina e Renata vigiam o tempo todo. Nesse momento, Germano entra e escuta Roberta conversando com Josefina. Josefina se surpreende ao saber que Renata está na capital. Roberta conta que Jerônimo fugiu com outra mulher e deixou Renata grávida, assim como Roberto fez com Josefina. Satisfeita, Josefina diz que a justiça foi feita e frisa que dessa vez não teve envolvimento. Roberta concorda, dizendo que nenhuma das duas agiu contra Renata dessa vez.
Germano ouve tudo sem ser notado e sai discretamente. Antônio vai até a mansão dos Monterrúbios, onde encontra Regina, Renata e Constança. Ele revela que descobriu algo relevante sobre Jerônimo, mas Renata não quer ouvir. Mesmo assim, Antônio diz que Saul mentiu e que Jerônimo não viajou com Marina. Ele explica que, embora o nome dele contasse na lista de passageiros, Jerônimo nunca embarcou no voo. Marina está morando sozinha na capital e também não sabe o paradeiro de Jerônimo. A nova dúvida é onde ele está. A revelação deixa Renata profundamente chocada. Enquanto isso, uma mulher cuida de Jerônimo em um lugar desconhecido. Renata começa a agradecer a Deus por Jerônimo não tê-la abandonado. Regina diz que sempre confiou que ele não faria algo tão cruel. Constança admite que também teve dificuldade em acreditar quando soube. Renata confessa que no fundo sempre sentiu que Jerônimo amava e jamais seria capaz de deixá-la daquela forma. Antônio conclui que se ele desapareceu é porque algo grave aconteceu com ele.